Internato e preparação para residência. Como que eu vou conciliar esses dois para conseguir a minha aprovação enquanto me torno um bom médico? Essa é uma dúvida super comum. Muita gente me pergunta isso quando está chegando ali no quinto ano, porque são duas coisas novas acontecendo. O internato é muito diferente do ciclo básico e muito diferente do ciclo clínico, que são as experiências que você teve até agora, com predomínio de conteúdo teórico. E a preparação para residência é muito diferente da sua última experiência com provas como o processo seletivo, que foi o vestibular ou o Enem. Então são duas coisas novas aparecendo ao mesmo tempo e ninguém te dá uma orientação muito boa para nenhuma das duas. Quanto mais para ter sucesso nas duas ao mesmo tempo, que é algo que poucas pessoas conseguem. Eu consegui, o caminho não foi nada fácil, mas felizmente deu certo e eu criei esse canal para te ajudar. Então, se você está começando agora a sua preparação para residência médica, não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo, porque tem bastante coisa legal aqui para você. Depois dá uma fuçada aí no canal que você vai ver os outros vídeos. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, sou residente de radiologia na USP, passei em primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, também em primeiro lugar na Unifesp, na Unicamp, na Santa Casa, na Unesp, passei em todas as provas de residência que eu fiz. E nesse canal falo sobre preparação para a prova de residência. Não deixa de se inscrever. Vamos lá. Falar sobre o tópico principal do vídeo, né? Como que você vai conciliar o internato com a preparação para a residência? Primeira coisa, eu sei que você quer ser um bom médico, eu sei que você quer passar na prova, e eu sei que você acha que essas duas coisas são diferentes. Mas elas não são diferentes. Os melhores médicos, os médicos mais capazes, são os médicos que passaram nos melhores lugares, fizeram as suas especializações bem, que têm domínio técnico e sabem lidar com o paciente. O domínio técnico só vem através de estudo. Você não vai ganhar domínio técnico atendendo um paciente atrás do outro, sem ler. Você não vai ganhar domínio técnico aprendendo de orelhada. Você vai ganhar domínio técnico lendo e estudando. Então, para de separar essas duas coisas dentro da sua cabeça, de estudar para a prova e estudar para a vida, porque o estudo em si, no momento que você pensa em aprender coisas técnicas de medicina, o estudo em si é o mesmo. As melhores condutas, a seleção do melhor teste diagnóstico, a suspeita diagnóstica, os aspectos fisiopatológicos da doença são os mesmos, independente se você está estudando para residência ou se você está estudando para internato. O que difere um pouco é a prevalência das coisas que vão aparecer ali. Pode ser, por exemplo, que você faça o seu internato em um hospital que não tem um pronto-socorro porta aberta, como foi o meu caso, e aí eu vou ter pouca vivência de trauma, naturalmente. Mas eu tive muita vivência, muito mais do que a média, em outras coisas ambulatoriais. Então essas coisas tendem a se compensar de alguma maneira. Enquanto o trauma cai muito nas provas. Então, assim, por ter pouca vivência, é uma coisa que eu tive que dar um pouco mais de gás na teoria. Então a prevalência, sim, pode ser diferente. Agora, o tema, o conteúdo em si, vai ser o mesmo. Então não dissocia estudar para a prova de estudar para a vida. Isso é só uma diferença da prevalência das coisas na prova em relação ao que aparece no seu internato. Ok? Beleza, então isso é um ponto pacífico. Você já entendeu que ser melhor tecnicamente para passar na prova vai fazer com que você se torne também um médico melhor. Do ponto de vista prático, você tem que adequar isso de alguma maneira à sua rotina. Porque quando der para estudar a mesma coisa que você está estudando ali no seu internato, na preparação para a residência, é ótimo. Mas na maior parte das situações isso não vai acontecer. E o desafio costuma ser muito mais da rotina do que do conteúdo em si. Porque se você chegou até aqui na faculdade de medicina, provavelmente conteúdo você sabe alguma coisa, né? Mas conciliar o estudo focado para a residência no estudo para o internato é bem difícil. Então, eu quero te dar algumas dicas mais focadas em como é que você vai adequar a sua rotina, tanto fora das atividades do internato, quanto ali nas atividades do internato, para conseguir aproveitar isso da melhor forma possível. A primeira coisa é, muito tempo no internato você vai passar esperando para discutir caso com o preceptor ou assistindo seu colega atender um paciente. A regra é ter mais interno do que sala e ter muito mais interno do que preceptor. Então imagina que tem um preceptor, 4 salas e 8 internos. Esse é o cenário comum na maior parte das faculdades. Se tem 4 salas e 8 internos, não tem porquê ficarem 2 internos atendendo um paciente. No momento do internato, o seu objetivo é se tornar capaz de conduzir uma consulta sozinho. Não é conduzir uma consulta em dupla. Então, no meu internato, por exemplo, muitas vezes, eu ficava em dupla na sala com algum amigo que também estava se preparando para as provas de residência, e a solução lógica era o quê? Cara, um de nós atende, o outro vai estudar. Seja ali dentro do consultório, seja em outro lugar, se for permitido, se for possível. Ah, Pedro, mas você vai ficar estudando ali enquanto o paciente está na sala e tudo mais. Ele está sendo bem atendido pelo outro interno.
E eu quero passar na prova de residência. Não tem por que ficar assim, vamos alternar as perguntas, entendeu? Coisa ridícula. Então, se tem mais interno do que sala, você tem que combinar uma forma com os outros internos para que vocês consigam otimizar esse tempo para estudar. Porque só nisso aí você consegue ganhar umas boas horas por dia de estudo. Você está esperando o preceptor. Cara, pega flashcard para fazer, entendeu? Questão talvez não, porque requer um nível de atenção um pouco maior, mas pega flashcard para fazer, alguma coisa para revisar. Você viu um paciente ali no seu internato, você já estudou aquele tema, tenta estruturar como que aquele paciente apareceria em uma questão. Tenta colocar o caso em um enunciado. Mulher, com essa idade, chega com essa queixa, traz esses exames, qual é o diagnóstico? Tentou esse tratamento, teve tal efeito adverso, qual é a segunda opção de tratamento? Entende? Os conteúdos não são dissociados. O ponto é que para cada paciente você vai levar mais tempo, você pode levar 40, 50 minutos, 1 hora, sendo que na questão você tem que levar 4 minutos. E a informação já vem toda consolidada. Mas o tipo de problema que você tem que resolver do ponto de vista técnico é o mesmo. Tenta estruturar isso dessa maneira, porque aí você consegue fazer com que o tempo que você está no rodízio, e que muitas vezes é um tempo inútil do ponto de vista de estudo técnico, se torne útil de alguma maneira. Claro que não vai ser tão útil quanto você sentar na mesa e fazer um monte de questão, fazer os flashcards, enfim. Mas dá para aproveitar isso de alguma maneira. Então falamos sobre o melhor aproveitamento no tempo que você está nas atividades do internato. E outra coisa, não tenha vergonha também de perguntar para os seus preceptores as coisas técnicas importantes. Qual que é o problema? Nem todo lugar tem preceptores muito bons e nem todos os preceptores são muito bons. Então tenta enxergar relativamente cedo quem que é o preceptor que consegue te ensinar alguma coisa e quem que é o preceptor que está ali também para tocar serviço. Porque aí você sabe onde que dá para você dar uma esticada e onde que vale a pena você só fazer o seu e acabar. Entendi dessa parte de você conseguir aproveitar da melhor forma possível o tempo em que você está nas atividades do internato e esses intervalos, esse revezamento para conseguir otimizar o estudo de alguma maneira enquanto você está lá, vem a outra parte que é, beleza, e o tempo em que eu não estou nas atividades do internato? Esse tempo você tem que mandar muito bem nele. Porque é um tempo precioso, é o tempo que você consegue estudar com maior concentração, é um tempo em que vale muito a pena você fazer questão, é o tempo ideal para você estudar a teoria, para você pegar aquele tema ali um pouco mais difícil. E o único mandamento, a única regra que eu diria para você considerar nessa etapa é que você não pode passar um dia sem estudar. Não pode acontecer de você acordar e ir para o internato um dia, voltar e não ter estudado nada. Tudo bem, as suas metas não precisam ser as mais ambiciosas todos os dias, mas é importante você manter um ritmo de estudo todos os dias. E por isso que é muito importante você tentar encontrar ferramentas para o seu estudo e para o seu planejamento que tornem tudo o mais simples possível. Que você não tenha que ficar pensando demais, o que eu vou fazer hoje? Aí eu vou montar um bloco de questões disso, aí depois eu vou ver, aí depois, revisão disso, revisão daquilo, será que isso, será que... Não. Tenta achar uma ferramenta simples, entendeu? Seja o cursinho que for, seja a plataforma que for, tenta ir pelo mais simples. Tá, beleza. O que vai me dar assim? Isso aqui é o que você tem que fazer hoje. Pronto. É isso. Porque dessa maneira, você já vence a primeira barreira para o estudo, que faz com que muitas vezes a pessoa nem comece. Que é olhar e falar, pô, mas eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer. Não. Se essa decisão é óbvia, se ela já está ali na sua frente, isso vai facilitar muito. Nesse sentido, um dos maiores desafios costuma ser o manejo de energia. Você tem que acordar cedo para ir para o internato, aí depois você tem que voltar, aí você já está cansado na hora de estudar e tudo mais. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se você quer fazer um bom internato ao mesmo tempo que você passa na residência, você tem que priorizar essas duas coisas. Então pode ser necessário, não estou falando que é para você fazer, mas pode ser necessário você considerar abrir mão de hobby, abrir mão de atividade física, abrir mão de coisas que te tomam muito tempo ao longo da semana, porque se você quiser conciliar uma rotina de wellness, bem-estar e lifestyle com o internato e passar na residência, a maior chance é você não fazer um bom internato, não passar na residência e o seu lifestyle não vai ser tão bom assim. Porque é difícil mesmo você conseguir estudar tanto, fazer internato e ter uma qualidade de vida muito boa, fora o ano a mais que você vai gastar depois para passar, se você passar no próximo ano. Então, assim, abra mão de algumas coisas, tá? Isso é natural. Você não vai ter a vida dos seus sonhos enquanto você está se preparando para a residência e tá tudo bem. É uma fase na qual você vai se dedicar o máximo possível e que se dedicando o máximo possível, você vai ter o seu retorno no menor tempo possível e pronto. É para viver isso uma vez só, idealmente só por 1 ou 2 anos aí, dependendo do tempo de preparação que você está pensando. Outra coisa que me fez muito bem no início da preparação foi tentar entender, dentro da dinâmica dos rodízios do meu internato, quais que seriam mais pegados e quais que seriam menos pegados. Quando a gente está montando o esqueleto, aquele cronograma,
a tendência é a gente ficar bem tentado a achar que vai conseguir fazer a mesma coisa todo dia. Mesmo volume de questão, mesmo volume de flashcard, assistir uma aula e tal, e fazer uma rotina, né, criar um planejamento assumindo constância. Na verdade, isso não existe. O seu ritmo de estudos vai ser inconstante. E o maior determinante disso é a rotina do seu internato. Então, tenta conversar com as outras pessoas da sua turma, e principalmente com os veteranos, para entender assim, beleza, olha, esse rodízio, ele é um rodízio mais de boa ou é um rodízio mais pegado? Ele vai exigir que eu esteja lá todos os dias, tal hora até tal hora, ou é um que geralmente o preceptor libera um pouco mais cedo? Ou então dá para chegar um pouco mais tarde, porque o ambulatório começa mais tarde? Porque aí dessa maneira você consegue antecipar em qual rodízio você vai ser mais produtivo, e com isso, em qual você consegue ter metas mais ambiciosas, e em qual rodízio você vai ser um pouco menos produtivo e o estudo vai ser aquele de manutenção. Basicamente, bater a meta de flashcard ali do dia, zerar as revisões, fazer os novos, mas talvez não conseguir abrir tanta coisa, estudar tanta teoria, expandir tanto o estudo. Tá tudo bem. Nem sempre você tem que levar o mesmo ritmo de estudo. É muito difícil mesmo você conseguir fazer isso. E entender a dinâmica dos rodízios é a melhor forma de você conseguir se antecipar. Porque aí você sabe, não, aqui vai dar para fazer muita questão, vai dar para fazer muito simulado. Não, nesse aqui eu vou sobreviver. Vai ser acordar, fazer minhas revisões e tal, só não perder o fio da meada, mas sem ser muito ambicioso. Dessa maneira, as suas expectativas ficam alinhadas com a sua possibilidade real de estudo e você não se frustra ao longo do processo, achando que está atrasado, sendo que, na verdade, muitas vezes é simplesmente impossível você manter uma rotina muito produtiva. Se esse vídeo está sendo útil para você até agora, no dia 19 de agosto eu vou conseguir te ajudar ainda mais através de um encontro que a gente vai fazer no Prisma, às 8h15 da noite, no qual eu vou falar tudo o que eu faria começando minha preparação agora, pensando na prova no final do ano que vem. Lá você vai poder tirar suas dúvidas comigo, discutir algum dilema aí da sua preparação, incluindo essa questão de conciliar a preparação com o internato, e eu vou te mostrar exatamente tudo o que eu faria, qual seria a minha trilha nesse tempo. Para se inscrever, é só apontar sua câmera no QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que vai estar na descrição. Não sai do vídeo agora, eu vou colocar de novo no final, mas você está convidado. Colocando seus dados lá, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, no qual eu vou enviar o link desse encontro. Vamos agora para o último conselho, a última coisa muito importante que talvez tenha sido o fato que mais fez diferença para mim no meu internato e que eu vejo que muitas pessoas se perdem um pouco nisso. As pessoas tendem a ser um pouco avessas à competitividade, né? Achar que a competitividade não é saudável e ter limiares maiores ou menores para se frustrar com a comparação. Fato é, no dia da sua prova de residência, você vai ser comparado com outras pessoas. Então é balela esse negócio de olhar e falar assim, pô, você só pode se comparar consigo mesmo. Porque a comparação final não é com você mesmo. A comparação final é com outras pessoas. E quem tiver melhor vai passar. O que eu estou falando? Para você bitolar com a nota dos outros? Não, óbvio que não. Mas você não pode ser cego também. Você não pode deixar de tentar entender onde é que você está em relação às outras pessoas. O que mais pode te ajudar nesse sentido é você estar em um ambiente que tem pessoas boas, que mandem bem tecnicamente, óbvio, para isso você tem que ser uma pessoa que manda bem também, né? Senão ninguém vai te querer nesse ambiente, e pessoas que competem de forma aberta e saudável em relação a esse desempenho. Por exemplo, no meu internato, isso fez muita diferença porque em grande parte dos rodízios eu rodei com dois amigos que hoje passaram na prova de residência. Um deles é o Matheus Funchal, que é um dos sócios do Prisma e vai fazer residência de clínica médica na Unicamp. O outro é o Matheus Lobato, que está fazendo residência de ginecologia e obstetrícia lá em Belo Horizonte. E estava todo mundo no mesmo foco. E eles são pessoas muito boas, muito inteligentes e que não têm medo de fazer muita questão, fazer muito volume, estudar bastante, perguntar, ser perguntado. Isso é uma coisa muito saudável. É muito produtivo. Então, se no seu ambiente de internato você conseguir construir esse meio, você vai conseguir potencializar muito o seu tempo de internato para ter o maior aproveitamento nas provas de residência. Porque essas pessoas não vão ter medo de te perguntar, elas não vão se sentir ofendidas se você fizer uma pergunta difícil. Você vai poder falar a sua nota do simulado, eles vão falar a nota do simulado deles, e você vai saber, tô mais ou menos no nível, não tô, nesse eu fui pior, nesse eu fui melhor. Porque é difícil, né, quando você olha o simulado do curso, o simulado como um todo, você fala assim, pô, beleza, tirei mais ou menos do que tantas pessoas, mas será que essas pessoas estão no nível bom da preparação ou não? É muito melhor quando você tem alguém que está ali próximo de você. E esse ambiente de competitividade saudável, um ambiente de desafio, que constantemente faça você ser perguntado, você ter que pensar, você ter que refletir, é uma coisa que ajuda muito. Muito mesmo. Então busque pessoas, forme ali um grupo de estudos, não que você tenha que ter uma rotininha e tudo mais, mas assim, amizades cuja conversa padrão de vocês é sobre a prova, e sobre conteúdo, e sobre estilo de prova, sobre simulados, porque dessa maneira você consegue entrar nesse mundo de vez
e olhar para os lados e saber onde exatamente você está. Isso fez uma diferença absurda para mim e talvez seja a recomendação mais importante desse vídeo. Você conseguir construir esse ambiente para desafiar, se sentir desafiado e, nesse tempo, fortalecer também as suas amizades. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Nesse momento, é natural que você tenha muitas dúvidas. Pode mandar aqui nos comentários se você quiser que eu tire alguma dúvida sua em relação ao planejamento da sua preparação. E, novamente, lembrando de se inscrever no nosso encontro, 19 de agosto, 8h15. Você pode usar o QR Code que eu vou colocar aqui na tela ou o link que está na descrição para se inscrever, colocando seus dados, você entra no grupo do WhatsApp e a gente vai te mandar o link, tirar algumas dúvidas lá no grupo também, um espaço para discussão um pouco mais descontraído. Se inscreve aqui, curte esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá!